de celebrar e adorar ao Senhor. Você está bem? Você está feliz celebrando ao Senhor? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Essa presença do amado Espírito Santo que nos fortalece, essa presença que nos direciona, essa presença que nos ampara, e essa presença que não pode faltar em nós, nem aqui, nem em casa. Então, sempre, não é só aqui, precisa estar também quando estamos em casa, cheios desta presença do amado Espírito Santo. Vamos continuar a nossa escada de sucesso, que por umas 2 semanas a gente esteve sem o nosso estudo. Hoje é o último degrau da série, e creio que nós vamos entendendo a partir de agora, então, desta ministração. Não pretendo mais ministrar em outros momentos no campus sobre a escada de sucesso. Vai ficar salvo no nosso YouTube, todas elas. Então, quando você precisar recapitular, vai estar lá, liberado, pronto. E todos os novos membros que surgindo no campo, eles terão a oportunidade de um estudo específico, numa sala específica, por 5 turnos, estudar a escada de sucesso com alguns professores que estão surgindo. Essa matéria ficará com um novo curso da AD Campo Novo. Irmão Emerson e a irmã Vera, aí, que são os que mais anotaram, né? Eles vão nos fornecer material e eles mesmos, eu creio que vão desenvolver essa apostila dos 5 degraus, né? Para depois ter esse curso, então, de forma em pequenos grupos, para os irmãos que vão chegando no campo, né? Eles conhecem, fazem o curso, podem assistir no YouTube, tirar as dúvidas com os monitores que existirão daqui um pouco dentro da AD Campo Novo. Nunca mais nós vamos deixar de saber sobre a escada, e todos os que chegarem novos serão atualizados, né, dentro desse contexto. Essa é a ideia. Então, eu creio que já está lá. Coloca primeiro a segunda tela, Luan, e depois nós vamos para o enviar, né? Mas só para nós relembrarmos aqui, né, esta situação da tela. A primeira degrau, qual é que é? Ganhar. O segundo degrau, consolidar. Terceiro degrau, edificar. O quarto degrau, treinar. O quinto degrau, enviar. A ideia é que todos os membros do campo compreendam e passem do processo ganhar até o enviar. Serem enviados para produzir muitos discípulos. Muitos discípulos. E nós vamos, sim, em nome de Jesus, fazer muitos discípulos e cuidar bem deles. Então, dentro desse contexto, hoje, então, é a nossa última degrau. Já estudamos a última vez sobre treinar. E agora vamos pensar, então, em enviar. Enviar, quando a gente está falando em enviar na nossa escada de sucesso, não estamos falando em mandar alguém para somente, né? Mandar alguém lá para o exterior para fazer missão, ou enviar alguém para fazer missão local, na Jerusalém, ou na Judéia, Samaria, ou aos confins da terra. Não somente isso. Para nós, sempre quando a gente vai enviar alguém para alguma tarefa, é necessário que esse alguém receba informações, capacitações, treinamentos, para então, e que ele dê prova disso, para que então ele seja enviado. Nós agora, esta semana, começa, né, eu vi a propaganda na TV, começa o recrutamento de jovens que completam 18 anos, para o ano que vem adentrarem as fileiras do Exército Brasileiro
para serem treinados, capacitados, para, numa necessidade, eles serem enviados para defender o solo e o território brasileiro. Sempre há necessidade de recrutar pessoas quando se tem um projeto. E o projeto da igreja, a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, ele começa com Jesus no Calvário. Lá ele funda a igreja, o corpo de Cristo, quando ele morre na cruz e o véu do templo se rasga, ele funda a igreja. Ele inaugura a igreja 50 dias depois, lá no dia de Pentecostes, onde a igreja fica visível para a sociedade, o poder do Espírito Santo. E essa igreja, ela tem um projeto, desde a fundação dela. Antes da fundação da igreja, Paulo diz que antes da fundação, a igreja já tinha, Deus, na mente de Deus, Deus tinha um projeto para essa igreja. Nós fomos eleitos, fomos chamados, nós somos projetados como igreja antes da fundação dela. E ela tem um projeto e ela tem uma missão. E a missão nós já sabemos de cor, que é fazer discípulo das nações. Essa é a missão da igreja. Então, enquanto a igreja do Senhor existir, ela precisa cumprir a sua missão. E cabe a nós, que fazemos parte da igreja, executar essa missão. E para executar essa missão, é preciso preparo. É preciso conhecimento. É preciso habilidades. É preciso ser enviado também. Jesus, ele envia os 60 ou os 70, conforme alguns teólogos entendem de um jeito ou de outro, ele envia aqueles homens para uma missão. Depois ele envia os seus apóstolos para uma missão. E ele, ao enviar, ele projeta isso para toda a história da igreja. Eu não sei quantos anos terá a igreja até a volta de Jesus. Se ela terá 2000 anos, que ainda não tem, se ela terá 3000 anos, não sei quantos anos terá essa igreja. Mas enquanto ela existir, há um projeto para ela e é de Deus. E compete a nós que somos a igreja executar esse projeto. E um dos passos é deixar pronto o homem e a mulher que faz parte, o indivíduo que faz parte dessa igreja, para executar a missão. Então, a igreja precisa, como instituição, treinar, capacitar, orientar, até que ela consiga, então, enviar. E nós precisamos enviar, meus irmãos, muitos homens e mulheres para o topo da liderança. Nós precisamos orientar e capacitar como igreja líderes em todas as áreas. Porque a igreja, ela não é somente a terça e o domingo, no nosso caso. Ela não é somente na segunda uma sala de crescimento, na terça a profética, na quarta círculo de oração, na quinta uma outra atividade, no sábado os jovens e no domingo a escola bíblica dominical e de noite o culto. Não é só isso. Essas são algumas ações da igreja dentro do reduto do templo ou da construção, da estrutura. Mas a igreja, ela tem muitas atividades lá fora. Ela tem a igreja, ela precisa se ramificar. Deus nos dá essa ordem e nos dá muitas informações através das Escrituras para que ao natural, quem é membro da igreja, viva o ambiente espiritual aonde ele está. E aí lá ele sim será enviado, e é isso que nós precisamos treinar, capacitar, orientar, para quê? Para que lá onde o indivíduo estiver, longe desse ambiente, ele se torne um líder. Pastor, eu não tenho chamado para liderança. Não existe isso. Não existe chamado para liderança. Ah, pastor, eu não tenho o dom da liderança. Não existe isso.
é biblicamente e fora do contexto bíblico, dentro da psicologia, dentro da pedagogia, da psicopedagogia, já é sacramentado na maioria dos estudiosos, a grande maioria, de que líder se faz. Se aprende a liderar. Daqui a uns tempos nós vamos estudar aqui sobre isso, né? Se aprende a liderar. Claro que às vezes não se aprende a liderar dentro daquilo que não é o propósito de Deus. Se você quiser aprender a se liderar como um pastor presidente e Deus não te chamou para pastor presidente, tu não vai conseguir. Agora, quando há um propósito de Deus para a tua vida, sempre será para você liderar. Uma mãe de família vai liderar os seus filhos com qualidade. Um pai de família vai liderar a sua família com qualidade. Um empresário vai liderar a sua empresa com a qualidade. Um funcionário público vai ter um poder de liderança aonde ele atua. Um funcionário de uma instituição financeira, um funcionário de uma instituição de saúde, aonde for, ele terá capacidade de liderança, porque Deus quer formar líderes poderosos, pessoas. Por que é um líder? Aqueles que atraem os outros para uma caminhada igual ele está caminhando. Então sempre Deus vai querer, está dentro do projeto de Deus, te conduzir a uma liderança. Então todos nós, não é por chamada, porque às vezes a gente pensa que liderança é somente o status ou algumas situações, né? É o líder da comunitário, é o prefeito, é o vereador, ou coisa parecida. Não. Deus nos diz, na sua palavra, que nós somos chamados para ser cabeça, e não cauda. E cabeça lidera. Entende? Então, o que nós precisamos? Então, precisamos entender que todos nós temos condições, temos capacidade para aprender a liderar dentro do plano individual de Deus para cada um de nós. O detalhe é nós buscarmos o plano individual de Deus, entendermos para que fomos chamados e depois nos capacitar para liderar. Certa feita, eu conversava com alguém, prestava algumas informações sobre isso, e conversando e ministrando já sobre liderança, e essa pessoa me procurou: pastor, agora caiu a minha ficha. A vida toda eu pensava assim, eu não tenho esse chamado para ser pastor. Mas eu achava que eu tinha, para ser pastor, para ser líder, eu tinha que ser um pastor. Mas eu nunca sentia o chamado, então eu não queria ser líder. E quando me davam alguma atividade de liderança, eu resistia, ou eu fazia de meia boca, porque eu não queria ser líder. Mas eu não entendia que eu não queria ser pastor, porque eu não tinha chamado. Mas agora eu estou entendendo, e eu estou vivendo dentro do meu meio de trabalho. Deus me usa como um líder dentro do meu meio de trabalho, e lá eu estou fazendo a diferença e ganhando alma para Jesus. É aí que nós precisamos compreender. Então, precisamos sim, muitos líderes poderosos em Jesus. Agora, eu proponho alguns requisitos para ser um líder da AD Campo Novo, na AD Campo Novo. Eu não estou dizendo que isso aqui vai ser uma régua, que a partir de hoje nós vamos criar uma regra, e quem não tiver isso, não pode trabalhar. Mas nós vamos colocar alguns requisitos, porque nós estamos numa terça profética. Nós estamos profetizando que isso vai acontecer no nosso meio. Nós estamos colocando um parâmetro para nós chegarmos nesse parâmetro. Nós estamos colocando uma linha para nós chegarmos nela. E daí, se chegarmos e Deus nos colocar mais outras linhas, vamos atrás dessas outras e vamos superar as expectativas. Mas, primeiro, meus irmãos, para se tornar um líder, já precisa ser tornado um membro ativo. Para ser um líder na AD Campo Novo, é necessário que ele seja membro, batizado nas águas, que já esteja vivendo a prática, né? E estar comprometido com a visão. Um líder
dentro de uma organização, se ele não estiver comprometido com a visão, ele não pode ser líder. Ele não pode ser enviado como liderança, se ele não estiver comprometido com a visão. Acontece muito, infelizmente, né, nos parques de máquina de prefeitura. Que daí troca o partido político que administra, e aquele funcionário que não está comprometido com a visão do outro destrói equipamento, não faz o serviço direito, né? Manda ele fazer uma estrada lá pro João, ele faz para o Miguel, né? Ele fura o pneu da patrola, ele quebra a retroescavadeira, porque ele não está comprometido com a visão daquele líder que estava. E aí, por mau caráter, ele faz isso. Não é só porque não está comprometido, mas o primeiro passo é porque não está comprometido, mas por mau caráter. Agora, então é importante, meus irmãos, para nós ser líderes ativos, ser enviados para alguma ação, estar comprometido com a visão. E isso se vê, e é natural. Quem enxerga com facilidade. Quem está comprometido e quem não está comprometido. Então, é necessário, sim, para se tornar um líder poderoso na de Campo Novo, e terá muitos líderes, sim, em várias áreas, cada vez mais, já tem, mas terá mais ainda em nome de Jesus, né, que esteja comprometido com a visão. Outro sonho e outro projeto, outra necessidade para se tornar um líder, é que ele tenha realizado com êxito as formações disponíveis na de Campo Novo. Estamos aí já chegando com a UDF, chegando com cursos. A terça é um material de treinamento, de capacitação. Mas quando eu digo isso, ter realizado com êxito. Eu vou fazer um curso lá do Homem ao Máximo. Por quê? Não, porque uma hora eu quero ser líder e eu quero fazer um curso para dizer para o pastor que eu tenho curso. Vai lá só para fazer? Entende? Não vai atender com êxito. Não vai ser transformado. E homem ao máximo, tu tem que vir para ser rasgado pelo meio. Não é para fazer um cursinho. Quem está começando aí já está entendendo, né, o que é. Não é para fazer mais um cursinho, né, Davi? Não é para ter mais um cartãozinho lá na parede. É para ser rasgado, mudado, trabalhado, consertado, curado, para que ele seja um homem de verdade, que não qualquer coisinha. Tem homens aí, infelizmente, cada vez mais, nós estamos vendo homens, pessoas homens com H minúsculo, infelizmente, que qualquer coisinha está entristecido, que qualquer coisinha está magoado, que qualquer coisinha está cheio de que. Meu irmão, nós fomos chamados para enfrentar desafios. Deus capacitou os homens psicologicamente diferente das mulheres, de uma forma muito mais racional do que emocional. Para quê? Para que nós sejamos um equilíbrio na casa, para que nós sejamos um equilíbrio na sociedade, para que nós sejamos um homem de verdade. Mas para isso nós temos que ser arrebentados por Deus, porque Deus quer te fazer um homem poderoso. Não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas só citando um exemplo. Tem as formações, estão à disposição nossa, vamos atrás, vamos se agarrar nisso. Tudo ao seu tempo, não é uma obrigação, é um desafio, é uma proposta, eu incentivo, mas não é uma obrigação. Pastor, não tenho esse perfil, e pastor não tem essa prerrogativa de pressionar. Claro que depois ele vai saber escolher, né? Dentro de quem está vivendo e quem não está vivendo. Outro requisito para se tornar um líder é ter sido treinado e mentoreado. Lembra que falamos sobre treinar, a última, né? O que é treinar? É colocar alguém do lado, já recebeu a informação, para ele não fazer as coisas sozinho, ele se sentir direcionado, protegido, cuidado. Está o líder, está aquele que sabe, já que destrincha o assunto, né? E está o outro que está sendo treinado. Então nós teremos muitos líderes em treinamentos. Daqui um pouco, em nome de Jesus, nosso departamento de crianças vai estar sobrando gente na fila para ser treinados, para ter mais
monitores de criança. O Ministério de Louvor vai ter gente na fila para ser treinado, para ter mais ministro de louvores. O departamento de jovens vai ter mais gente ali sendo treinado para ser líder, pastor de jovens, andando junto com o líder, preparando para quando chegar o momento, ele voar, ser enviado e ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Treinado. E mentoreado. Por que mentoreado? Porque precisa ter aquele líder que já foi mentoreado. Eu estou fazendo aos pouquinhos aqui um pouco sobre mentoria. Ainda a gente não conseguiu, e eu não tenho essa urgência mesmo, né, de ser urgente, fazer tudo de uma forma urgente. Eu gosto da comida feita no fogão a lenha. Quem gosta de comida feita no fogão a lenha? É mais gostosa, né? Demora mais um pouco. Tem que colocar o feijão para cozinhar às 6 da manhã. Para o meio-dia ele está prontinho, mas ele dá um suco diferente, né? Ele dá uma cor diferente naquele caldo, dá um sabor diferente, né? Então eu não tenho muita preocupação de que as coisas têm que acontecer de imediato. Mas, meus irmãos, Deus vai cozinhando. Não, fica na cozinha aí de Jeová, que vai acontecer. Então, nós estamos começando aqui com os obreiros, os pastores, obreiros encarregados, uma mentoria, onde eu estou passando aquilo que a minha mente entende e projeta o que é a visão para nosso campo de trabalho, aquilo que eu tenho a obrigação como líder master, o pastor master desse campo, eu tenho a obrigação de buscar em Deus, de orar, de ter direção de Deus, e isso eu tenho feito com muito esforço. E o tempo às vezes nos aperta. Os irmãos às vezes acham que o pastor ele pode tomar chimarrão e comer bolinho frito todos os dias na casa dos irmãos. Se eu assim fizer, meus irmãos, vai me faltar tempo de buscar direção para a igreja, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Vai me faltar tempo para entender a palavra e passar como um pasto saudável para a igreja. Vai me faltar tempo de mentorear os líderes para que eles não saiam assim que nem bando de gafanhoto, um para cada lado, mas que nós consigamos, como líderes, andar no passo do ganso. Quem já viu como é que funcionam os gansos? Alguém já prestou atenção como voam os gansos? Os gansos, eles voam em V. Eles voam em V. Sempre, pode observar. Por quê? Porque o primeiro da fila, ele bate as asas e ele diminui o impacto dos outros dois. O impacto da pressão do ar. Né? Quem já andou no vácuo? Quando eu era motoqueiro, eu gostava de chegar atrás dos caminhões grandes e andar no vácuo. Tu não precisa acelerar. Tu acha o ponto do vácuo ali, tu só anda no vácuo. É arriscado, não aconselho mais para ninguém, né? Porque eu me converti, já não fiz mais. Né? Mas a gente andava no vácuo, às vezes num caminhão aí, né? E o ganso ele faz isso, o primeiro da fila ele bate as asas e faz o vácuo para os outros dois. Aqueles outros dois fazem o vácuo para os outros dois e vão indo, mas ele não faz o vácuo inteiro, ele faz meio. Para quê? Para que, senão, um não aguenta e a fila fica apertada. Mas o que acontece? Geralmente os do meio, se eles estão voando e tem 20, por exemplo, ali, o terceira fila em diante, eles grasnam. Os do meio, os do fundo não grasnam. E o da frente também não grasna. Mas os do meio ali, eles grasnam e gritam para estimular aqueles que estão na frente dele, para eles continuar batendo asa. E o que está bem na frente, ele está batendo asa firme, batendo de frente com a pressão. E ajudando a metade de dois e assim por diante. Só que quando aquele dá uma cansada, ele vai para o final da fila. E o que estava em segundo assume a ponta. E eles viajam quilômetros, eles viajam 24 horas, às vezes se for preciso, 24 não digo porque eles não viajam à noite, né? Mas eles viajam 12, 13 horas de dia voando e conseguem alcançar o objetivo e viajar muito longe por causa dessa formação, desse contexto. Por quê? Porque tem um ponteiro que está pagando o primeiro preço. Tem aqueles que estão grasnando para incentivar os outros. E tem aqueles que estão lá no último vácuo, mais tranquilo, porque já cansaram. Porque já pontearam na frente. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender isso.
Não adianta colocar o ponteiro, né, numa situação que ele não consiga ter estrutura. Então nós precisamos disso. Isso eu estou mentoreando. Pegando alguns líderes e mentoreando. Depois estes que receberam o mentoreamento estarão passando para outros e para outros e para outros, assim como a Bíblia nos ensina no conselho de Jetro. Moisés estava equivocado. Ele achou que tinha que sentar e resolver o problema de todo o povo. Ele achou que tinha que sentar lá e atender todo o povo. E o Jetro chega para eles: Moisés, desse jeito tu morre. E você é o líder chamado para isso. E esse povo vai se perder. Para, Moisés. Resolve situações mais críticas e prepara a gente para resolver as outras situações. A Bíblia ensina. E nós precisamos viver isso. Então a gente vai mentoreando. Então um líder, ele precisa ser treinado e mentoreado, orientado para esse ambiente. Então, são requisitos, mais requisitos. Estar tirando tempo sozinho com Deus fielmente, pelo menos 15 minutos todos os dias, pelo menos 5 dias por semana. Por que colocar detalhes, pastor Amos? Queridos, isso é importante. Tem obreiro, às vezes, que só pega a Bíblia no dia que vai pregar. E ainda aqui, no templo. Com todo respeito, meus irmãos, até feio é quando tem gente cantando, o Amós está lá lendo a Bíblia. Preparando a mensagem. Queridos, não dá. Não é assim. Não pode ser assim. Nós precisamos estar todos os dias, tirar um tempo sozinho com Deus. E todos os dias não é dizer assim, eu vou ler um texto para ver o que eu vou pregar amanhã. Não, eu vou ler um texto para ver o que Deus quer mudar em mim. Deus, aonde eu preciso ser transformado. Sentar com Deus, porque às vezes a gente também confunde, e eu quero que você não confunda. Quando eu falo em tempo sozinho com Deus, não estou falando de oração. Não estou falando de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho orando. Eu estou falando de ficar ouvindo Deus. Nós temos a mania de falar e muita dificuldade de ouvir. Tiago nos ensina que nós precisamos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Nós precisamos ouvir Deus, meus queridos. Você quer ser um líder poderoso aonde você está vivendo? Quer cumprir o plano de Deus? Tem que ouvir Deus. Há crente que anda por aí, orando com Beltrano, orando com Ciclano, orando com a Cicrana, a irmãzinha usada aqui. Deus usa quando Ele quer, não é quando a gente quer. O ministério profético de revelação individual, que a pessoa tinha lá, e todo que chegava recebia revelação, terminou no tempo da graça. Não tem que estar orando com Beltrano, orando com Cicrano. Se tem profeta, Deus vai usar o profeta e ele vai atrás de você. O que eu preciso ouvir? Deus. Eu preciso ter o ouvido afinado para ouvir Deus. E Deus não fala no meio de confusão, de gritaria, de tendel. Deus fala conosco lá na nossa mente, nosso individual. E isso precisa ser todo dia, meu irmão. Quantas vezes você para por dia para conversar com o teu vizinho mais próximo? Quem é o teu vizinho mais próximo? É o amado Espírito Santo. Você vai para o banheiro, ele está lá. Você vai para o quarto, ele está lá. Você vai caminhar, fazer a tua caminhada matinal, ele está lá. Não, só quando aperta a coisa, daí vai para o banheiro e fecha a porta, mesmo no serviço, e daí vai falar com o Espírito Santo. Ei, queridos, nós precisamos falar e ouvi-lo. Buscar a orientação dele diária. Tempo sozinho com Deus. Agora, esse tempo sozinho com Deus precisa, entendo eu, que precisa ser
organizado, devocional e ter um lugar específico e ter um horário para isso. Não porque Deus agenda contigo o horário, mas para que eu e você tenha a disciplina de ouvir Deus. De sentar, que a tua esposa, o teu esposo, o teu filho saiba que aquele momento é o teu momento com Deus e que Ele não vai te chamar. Li uma vez sobre Billy Graham, de que a esposa dele atende o telefone e era Bill Clinton, presidente então dos Estados Unidos. E ela atende o telefone da sua casa, diz: o Billy está aí? Sim, presidente, o Billy está. Eu preciso falar com ele. E aí ela vai lá e bate a porta, mas era praxe, Billy Graham tinha o seu horário, o seu tempo de comunhão com Deus no seu quarto, e a esposa sabia sempre. Mas era o presidente dos Estados Unidos que estava ligando. E ela bate a porta: Bill Clinton está na linha, precisa falar contigo. Diga para ele que eu estou falando com alguém maior que ele. Quando eu terminar aqui, eu vou ligá-lo de volta. Será que a nossa intimidade está assim? Será que temos um tempo para Deus dessa forma? Ou qualquer coisinha nos distrai? Ou qualquer coisinha nos chama a atenção? Ou qualquer entrada de plim-plim de WhatsApp nos chama a atenção? Irmãos, eu de manhã cedo, eu só olho o meu celular depois que eu tirei o meu tempo sozinho com Deus. E te aconselho a fazer isso. Te aconselho a fazer isso. Precisa tirar um tempo sozinho com Deus. Nós estamos vivendo uma igreja fragilizada, porque não está escutando Deus. Como os líderes serão se não escutam Deus? Mas é por isso. É porque os líderes da igreja moderna pararam de escutar Deus. Os líderes da igreja moderna, infelizmente, a grande maioria das lideranças da igreja moderna estão tão atarefadas com coisas que são boas, que são certas, mas que nos afastam de ouvir Deus. É muita obra de caridade e pouca comunhão com Deus. Poderemos, a Assembleia de Deus, se não se renovar, podemos cair na mesmice que as outras igrejas cristãs caíram. E que estão estupendamente organizadas, caritosamente, fazendo obra social, mas deixando centenas de pessoas no inferno. Porque os líderes pararam de ouvir Deus. Tempo sozinho com Deus é essencial. Quinto ponto: ser dizimista fiel e compromisso completo de continuar a sê-lo. Bom, não tem como um líder ensinador não dizimar. Tem. Não vai ensinar o quê? Né? Vai ensinar o quê? Então, precisa aprender isso. Ah, pastor, é exigência? Não, não é exigência. É ensinamento. Eu disse que isso aqui estamos profetizando que acontecerá isso. E vai, em nome de Jesus, vai acontecer. E você vai poder falar daquilo que você vive, daquilo que você faz. Porque Jesus disse, né? Vocês fariseus acham que estão fazendo ofertas, vocês fariseus acham que estão fazendo a coisa certa, olha, a vossa justiça precisa exceder a média. Porque isso todo mundo faz. Amém? Como ser um líder? Pelo menos ter um discípulo. Como você vai incentivar alguém a fazer discípulo se nunca fez? Né?
Como você vai incentivar alguém a fazer algo que você não tem experiência? Então precisamos de líderes que saiam, que já tenham discípulos, que já tenham ganhado alguém para Jesus. O que é ter um discípulo? Ganhar alguém para Jesus, orientá-lo, discipulá-lo, ensiná-lo, prepará-lo, levá-lo ao batismo e depois acompanhá-lo. Até que ele consiga andar sozinho. Aí eu posso dizer para o outro, precisa fazer discípulo, faça como eu, o fulano é meu discípulo. Uma vez não confundam com aquele negócio, vem para frente para aceitar Jesus e achar que é discípulo. Uma vez alguém me procurou, e é da região aqui, me procurou lá e disse, pastor, tu tá lá em tal lugar, lá tem uma alminha que é minha lá. E eu disse, que legal, não sabia que as almas andavam por aí, que a tua alma andava por lá. Né? Não, porque um dia eu estava num culto e essa fulana de tal aceitou Jesus. Quanto tempo? Faz uns 3 anos. E você tem contato com ela? Tem conversado com ela? Não, pois é, você foi lá na casa dela, você ensinou a Bíblia. Minha filha, tu acabou de fazer um endemoniado. Eu vou chegar lá e vou ter que recomeçar tudo. Vou lá, tu me deu o endereço dessa pessoa, eu vou lá, vou procurar essa pessoa. Mas com certeza... ela não veio lá, não conheço ela. Com certeza, está cheio de demônios. Porque saiu um, você mandou embora, e você não cuidou dela, agora tem mais 7. E realmente foi trabalhoso. Graças a Deus, essa ovelhinha hoje é presbítero da igreja. Mas foi difícil. Por quê, meus irmãos? Porque achamos que tudo é mágico. Não, não é mágico. O reino de Deus não é mágico. Deus é um ser que fez nós racional. Se Ele quisesse que tudo fosse mágico, nós seríamos como os anjos aqui na terra. Só mandalhete, vai para cá, vai para lá, vai para cá, para cá, só sai daqui. Tem crente que quer ser anjo. Não, eu não me movo, só se o pastor me mandar. Está na categoria dos anjos. Deus nos deu capacidade de agir. Claro que ao agir, nós temos que cuidar para não cruzar as barreiras. Mas nós temos que fazer. Nós temos que ter nosso processo. Então, tem que ter um discípulo. 7º, ter feito aliança de compromisso com os seus pastores ou com seus líderes. É muito importante. Quando você vai orientar alguém, treinou ele e vai levá-lo ao trabalho, faça uma aliança com ele. Ei, você está preparado para isso? É isso que você quer? Você está comprometido comigo de andar no meu lado e de aprender e de fazer para o reino, não para mim? Como é bom quando a gente faz essa aliança e consegue fazer essa aliança com os liderados da gente. Entende? De estar aliançado, e aliança é algo muito sério. A aliança não é só um negócio que a gente tem na mão aí, ou um apalavreado. É sangue de sangue. É compromisso tão forte, uma aliança é tão séria, meus irmãos, que Deus, ao fazer uma aliança com Abraão, ele faz Abraão dormir. Porque ele sabia que Abraão não conseguiria cumprir até o fim. E aí ele faz o Abraão dormir, ele corta o bezerro no meio, Abraão corta o bezerro no meio, no momento da aliança, e aí ele tem um sono e ele dorme. E quando ele acorda, tem o sinal da aliança, que é o 8, né? Assim, atravessado, todo de fogo, em roda daquele sangue, e o sinal que teria que ter, as pisadas, era esse o pacto, a pessoa caminhava com o animal cortado, pisava no sangue, e até que fechasse o sinal, se tivesse todo fechado o sinal com o sangue, o sinal da eternidade, estava terminando o processo da aliança, do pacto de duas pessoas sobre aquilo que eles estavam tratando. E aí ele enxerga fogo, aleluia. Quando ele acorda, ele enxerga Deus fez um pacto comigo, fez uma aliança comigo, para a eternidade.
para sempre o que ele prometeu. Então precisa ter essas alianças. Então nós teremos assim 2 trilhos, que eu chamo de trilho de membresia e trilho de liderança. Nós teremos 3 projetos aqui. Um deles é o trilho de membresia. Dois trilhos. Qual a caminhada para alguém ser membro da AD Campo Novo? Converter ao Senhor Jesus. Fazer o discipulado pessoal. Fazer o retiro de novos convertidos e aí o batismo. Converter a Jesus. Fazer o discipulado pessoal. Ir para o retiro de novos convertidos e batismo. Esse será um trilho que nós queremos que todos os novos passem por esse trilho. Passem por esse processo para ser membro da AD Campo Novo. Claro que isso aqui, como eu disse, não é uma régua agora. Vai ao natural isso acontecendo. Mas é sonho, é projeto dentro da nossa visão. Vamos lá. E aí um trilho de liderança. O que precisa para o ser? Então, membro, falei lá no início, né? O que precisa? Precisa para ser membro, para ser um líder. Depois que ele é membro, ele pode ir se preparando. Ele precisa de ser frequentador da FOCOL. O que é FOCOL? Já falei aqui. Uma formação continuada de obreiros e líderes. Por exemplo, todos os cursos da UDF estão encaixados na FOCOL. O MMI, Casados para Sempre, Pai para Toda a Vida, estão encaixados na FOCOL. Né? Teremos curso para discipuladores, da FOCOL. Tudo aquilo que nós, como igreja, fornecer como formação continuada, são ações, nós chamamos de FOCOL, formação continuada de obreiro. Vamos ter uma atividade, daqui uns dias eu vou convocar os presbíteros. Então vou achar uma agenda aqui, e nós vamos ter uma formação para os presbíteros. Vamos trazer os presbíteros aqui, com as suas esposas, e vamos formar os presbíteros, dentro de uma formação continuada, e assim por diante. Teremos muito, então, a FOCOL, para ser líder, passar pela FOCOL, ser mentoreado, ter homem ao máximo, mulher única, treinamento de discipuladores, treinamento de líder do Projeto Belém, que não lançamos aqui, vamos lançar, creio que em 25, né? Se casado, fazer o aliança, Casados para Sempre. Daqui uns dias, né? Eu creio que no segundo semestre já vai ter para os solteiros, né? Estaremos preparando curso aí para solteiros. Não vamos fazer aquele cursinho de noivo somente. Nós teremos um curso para preparar o moço para casar e a moça para casar, com um processo bem preparado. Vai ser uma bênção. E esses serão líderes poderosos, porque vão estar bem capacitados. Tá bom, queridos? Então, esses são os trilhos, esses são os processos para nós, então, enviar. Imagina você sair enviados, olha, fulano, você aceita o desafio de cuidar de uma família que está chegando. Você vai ser enviado para cuidar dessa família. Você aceita o desafio de ir lá na empresa onde tu trabalha, você tirar 10 minutos por semana com os colegas de trabalho e trazer uma palavra de Deus para esse, sendo orientado e dirigido pela AD Campo Novo? Eu aceito. Então você vai ser enviado. Tem os requisitos? Vai ser enviado. Vai estar representando a AD Campo Novo aonde você estiver. E nós vamos ganhar muitas almas. Amém? Quero encerrar com um texto bíblico de Provérbios, no capítulo 4, hoje eu falei só de organização, mas vamos para a Bíblia um pouquinho. Não dá tempo de muito, mas... Não, eu tenho tempo, né? Deu mais 1h30 ainda. Tá tranquilo. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Olha só. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E fogem deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Que conselho que o escritor aos Provérbios traz para nós.
Ele chama a atenção, olha, não ande nessa vereda dos ímpios, e nem ande no caminho deles, porque eles têm uma sede de fazer o mal. E eles não conseguem nem dormir se não tiver feito mal naquele dia. O pior, meus irmãos, que o ímpio, no contexto aqui, e na tradução bíblica, observando, ouvindo alguns especialistas no hebraico, sabe quem é o ímpio? O ímpio não é aquele que nunca viu Jesus. O ímpio é aquele que conhece a Deus e deixou a consciência cauterizar. É aquele que está dentro da casa de Deus, mas vivendo como alguém de fora. Esse é o ímpio. Não é o descrente. É o crente cheio de cacuete. É o crente não curado. É o crente doente. Ímpio é isso. Ímpio é aquele que já sabe estar vivendo, mas deixou o inimigo tomar conta e a sua intimidade com Deus sumiu. E ele não consegue passar um dia sem fazer o mal. Lhe falta o sono, diz ali, se não fizer tropeçar alguém. Queridos, há muito disso e nós precisamos ter cuidado. Estão dentro do ambiente, estão vivendo o ambiente, mas estão fazendo alguém tropeçar. Estão sendo pedra de escândalo, de tropeço. Jesus disse olha, esse tipo de gente, Jesus está se referindo aqui. Esse tipo de gente, melhor fora que atasse no seu pescoço uma corda e na ponta dessa corda uma mó de atafona. Sabe o que é uma mó de atafona? Mó de atafona é aquela pedra grande que fica para o lado de baixo e a outra pedra em cima que amassa a mandioca para fazer o polvilho. Uma pedrona de 200 quilos, mais ou menos. Ele disse, é melhor que amarre, bem amarrado, para ir para o fundo do mar e não voltar mais. Jesus estava dizendo. Do que tropeçar, fazer alguém tropeçar. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Vai existir esse tipo de gente na igreja? Vai. Vai terminar? Não. Não vai terminar. Existe, pronto. Até porque Jesus disse, é mister que haja o escândalo. Se tem escândalo, é porque alguém escandalizou. Se alguém escandalizou, é porque é esse tipo de gente. Então ele vai continuar existindo. Mas o que ele diz para mim e para você? Não ande no caminho deles. O que mais? Nem evita-o. Irmão, se te convidarem para um churrasco, para uma galinhada, e lá tiver fofoca, não vá mais. Evita. Se te convidarem para uma rodinha e lá tiver jeito de explorando ou falando de A, falando de B, culpando C, fazendo alguém escandalizar, evita. Deixa essa gente isolada. Esses precisam. Estamos na época do bloqueio, né? Não gostou no celular, bloqueia. Bloqueia essa gente, porque essa gente fede. Essa gente traz problema, essa gente desmotiva, essa gente é Sambalate, Tobias, que estavam lá tentando derrubar Neemias, mas você diz, eu estou, aleluia, fazendo uma grande obra e não posso parar. Vou citar um exemplo aqui rápido, algo que aconteceu aqui enquanto nós estávamos lidando com a obra, né? E o Diego veio do trabalho, lá do chiqueirão de porco, lá em Três Passos, trabalhando no chiqueirão de porco. E chegou do trabalho e veio trabalhar aqui. E aí ele estava montando aquele ar ali, lá de fora, e o Recede passou, ligeiro, e voltou. Que cheiro, que fedor que tem aqui, pai. Eram as botas do Diego ainda que tinha se contaminado. Irmão, andar com essa gente, a gente fica fedido. Nem sendo.
Nem sendo fedido. O Diego não é fedido, mas as botas dele tinham andado lá no porco. E o recede passou e viu e sentiu. Entende? Evita-o, bloqueia. Ele só vai te trazer problema. Só vai te puxar para baixo. Provérbios está dizendo assim: não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, não entra nesse caminho, não passe por esse caminho, desvia-te dele, passa de largo. Amém? Pastor, e a comunhão? A comunhão, o que é comunhão? Estar em comum acordo com algo. Agora, se o assunto for Jesus, se o assunto for palavra de Deus, se o assunto for ideias para melhorar, vamos estar juntos, vamos estar unidos, vamos estar... pastor, tu não concorda de estar na casa do fulano falando de churrasco, de galinhar? Não, eu sou disso, eu acho lindo quando a igreja faz isso, eu me motivo ainda mais quando os irmãos se reúnem para um ambiente, mas que lá, aleluia, a pessoa bendita do Senhor Jesus esteja no meio. Não precisa estar cantando, orando, falando em língua para Jesus estar no meio. Pode estar conversando coisas sadias, pode estar conversando sobre ideias, pode estar brincando, tendo um momento de diversão, pode sim, mas não pode ter fofoca, não pode ter fazendo comunhão com ímpio nesse contexto. Pastor, os judeus diziam isso, né? Para Jesus. Jesus tem comunhão com Zaqueu, um publicano. Jesus tem comunhão com prostitutas. Esses não eram ímpios. Esses eram gentios. Eram gente que não conhecia o Jesus. E ele estava lá para ganhá-los. Aleluia. E foram as pessoas que mais trabalharam no ministério de Jesus. Foram aqueles considerados da ralé. Agora, aqueles que eram ímpios, Jesus evitava. Que ainda dizia, raça de víboras, sepulcro caiado, e etc e tal. Se eu continuar dizendo algumas coisas que ele disse aqui, vocês vão pensar que eu estou falando besteira. Mas assim, meus irmãos, infelizmente eles comem o pão, 17, porque comem o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. O que Jesus institui na ceia? Pão e vinho. Para curar o pão da impiedade e o vinho da violência, ele institui o pão e o vinho da ceia do Senhor, da comunhão com Deus. E aí ele conclui, o escritor dizendo assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Aleluia. Que vai raiando e vem vindo, até se tornar dia perfeito. Aleluia. Pode estar surgindo na tua vida espiritual, você está lá na luz da aurora, lá no início. Deixa eu te dizer, você se tornará um dia perfeito. Sabe o que é dia perfeito? Sabe o que representa esse dia perfeito? Onde você não tem mais nada para esconder. No dia perfeito não dá nem sombra, né? Quando o sol está no centro, que é o dia perfeito considerado, é o centro lá, o meio-dia, você está em pé, o sol está em cima de você, nem sombra, tu não se esconde, não tem nada, não tem máscara. Quando o crente chegar sem máscara, ficar curado de todas as suas mazelas, ter um diálogo bom com a família, com a esposa, não ter nada escondido do esposo, da esposa, de ser algo transparente, ele está no dia perfeito, aleluia, e aí sim ele é enviado e faz a diferença. Está raiando a aurora para uns, para outros já é 10 da manhã, para outros é 11, para alguns já é dia perfeito, mas nós precisamos buscar isso, meus irmãos, ser um dia perfeito, aleluia, evitando aquilo que é podre, evitando aquilo que é mal, e olhando, como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos parar por aqui, vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor.